Recording in progress. Ok, vamos lá. Beleza. Então, olha só. A gente vai tentar hoje, a gente tem uma meta, né? Um objetivo nessa hora, nessa primeira hora e pouquinho, a gente pegar um caso como a gente viu daqui, a gente passar por aqui e terminar aqui, tá bem? A gente vai tentar fazer isso nessa hora de aula agora, mas assim, vai estar gravado. E aí vocês vão ter que botar a mão na massa para tentar fazer isso, né? Para não deixar isso Bora, escapar. mamer. Hello, hello. Deixa eu ver. Ah, tá. Acho que devia ser alguém que tá com o microfone, né? Pô, deixa eu fazer o seguinte. Quer ver? Alguém sabe mexer no Zoom? Você sabe, né, Fran? É- não, é porque é o seguinte. Eu vou colocar alguém como co-anfitrião. Porque aí você vai regular. Aí, Fran, você vai cuidando para mim do microfone, essas coisinhas assim, beleza? Tá, Então tá, ok. eu vou colocar você aqui então. Pronto. Muito bem. Gente, então assim, ó, como é que nós vamos fazer? Na aula passada, na semana passada, a gente saiu do zero e a gente construiu isso. E aí vocês viram como é que a gente fez para importar as fotos, para colocar essas fontes. Isso tudo está na aula gravada que a gente colocou no YouTube lá, que eu já compartilhei com vocês o endereço, né? E aí a gente viu como é que a gente faz para colocar as fotos assim nesses padrões, onde a gente vai ver aqui que elas estão mais ou menos no mesmo tamanho, né? As fotos intraorais, aqui as fotos frontais e laterais também, né? A gente vai aprender depois, quando a gente falar sobre fotografia, como é que a gente faz. O Gustavo, essa semana, ele me mandou uma mensagem, querendo saber como é que a gente consegue essa imagem, essas fotografias, que elas aparentam ser mais bonitas, né? E por que que a gente identifica essas fotos como mais bonitas? Porque a luz, ela tem uma capacidade, uma característica, uma nomenclatura que se usa, que a luz pode ser mais dura ou mais difusa. Então, quando eu uso, por exemplo, um flash circular, daquele que é through the lens, né? Ou seja, passa por dentro da lente e ele fica assim, ele chega muito próximo ao meu dente, numa foto macro, por exemplo, e aí ele emite um sinal luminoso muito forte. E isso aumenta muito o brilho, a luz fica mais branca e a gente fala que ela fica mais dura. Então a gente consegue ver os pontos de reflexão de imagens muito fortes, né? Essas fotos, elas foram feitas com um softbox, uma caixa de softbox grande, e ela tem exatamente vamos dizer assim, a função de tornar a luz mais difusa. Ela fica com essas características, com uma textura mais interessante, né? O Gustavo, por exemplo, ele tem um flash twin, daqueles que a gente tem o flash que é o flash circular, e a gente tem aqueles flashes twin que vão do lado, né? Se você colocar aquele flash twin direcionado para a boca do paciente, ele vai funcionar basicamente como um flash circular. A luz vai continuar dura, né? Então, o que você precisa fazer é fazer com que essa luz ela seja difusa. E tem um jeito muito fácil e barato de fazer isso, que você pega aquele flash e prega um papelzinho Chamex branco ao redor dele. Pronto, você tem um difusor de luz barato e que dá e fica as fotos ficam bem legais. Eu passei um vídeo se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês também, compartilhar no nosso grupo, um vídeo acho que é Oséias o nome dele, é um cara lá do Nordeste, Sim. né? E ele ensina, mas não tem segredo, é você pegar uma folha de chamex e grudar ali do lado passando assim em cima da luzinha, aí dá essas luzes aqui, entendeu?
E aí a gente vai ter essas fotos, né? A gente colocou a foto interbucal do lado direito e esquerdo. É sempre bom a gente levar em consideração o fato de que, ao planejar um sorriso, eu não devo levar em consideração somente a foto frontal, porque a gente tem aqui uma condição que a gente chama de paralaxe, né? Ou seja, eu acho que esse premolar aqui, por exemplo, está num tamanho bom, tá vendo? Mas quando eu jogo ele, por exemplo, nessa foto lateral, o tamanico que fica, entendeu? Aqui parece legal, ó, tá em proporção. Mas quando eu jogo para a lateral, olha só, ele tá pititico, entendeu? Aqui é a mesma coisa, ó. Então, quando eu vou fazer as minhas avaliações clínicas, eu preciso dessas fotos laterais para eu não ter vamos dizer assim, um engano na hora de fazer o meu planejamento. Uma outra coisa bem fundamental que você pode fazer, que você deve fazer também, é fazer uma avaliação dinâmica do seu paciente, né? Ou seja, coloca um celular na frente dele, um tripézinho e vai conversando com ele, manda ele rir e tal, para você ver. Porque geralmente quando você manda o paciente sorrir para tirar foto, o sorriso dele não é um sorriso, vamos dizer assim, social, né? É aquele sorrisinho assim, bem sem graça. E quando o paciente, você faz ele rir, ele dá aquele sorriso mais alto e você consegue descobrir se o paciente tem ou não um sorriso gengival. Mas tudo isso a gente vai falar depois, lá na frente, quando a gente for falar sobre cirurgia plástica do sorriso, e nós vamos passar por todos esses temas, né? Então aqui a gente viu como é que a gente faz para calibrar a foto. Gente, olha, o coração da aula pode parecer que é mantar dente, fazer um negócio, mas não é. O coração da aula está aqui. Porque se você não sabe como é que você vai trabalhar numa foto que está calibrada, você vai fazer tudo errado. Então, para calibrar uma foto, a gente precisa estabelecer o plano bipupilar, que a gente viu para vocês, as linhas de referência, né? Então, a foto está aqui, a gente passa a linha reta e a gente acerta essa foto passando pelo plano bipupilar, depois a gente faz a linha média. Essas são as duas linhas principais. Uma vez que eu estabeleci que a foto está calibrada, aí agora sim eu posso fazer as minhas avaliações. Nesse caso, a gente fez as avaliações horizontais, definindo os terços da face, e a gente colocou um pouco de arte nesse negócio e tal, tá? Você também vai se lembrar, aqui, é assim, né? É, quando você não tem referência alguma do teu paciente, imagina que o paciente chegou para você cheio de diastema e com os dentes tudo zoado, certo? Aí você quer saber assim, eu não tenho por onde começar nesse paciente, né? O que que eu vou fazer? Uma dica que algumas pessoas fazem, eu não sei se você vai poder usar isso, se você gosta ou não, mas uma dica que as pessoas fazem é usar, é isso que a gente falou de distância interpupilar, tá vendo? Olha. Então você vai marcar aqui na pupila do paciente, quando você faz essa foto, você mede essa distância interpupilar, tá vendo? Ó? E aí, a partir dessa distância interpupilar, você pode fazer essa continha, ó. Qual é a largura máxima do incisivo central? Você pega essa distância interpupilar e divide por 6,6. Aí você vai achar o quanto essa largura máxima pode ser. E a largura mínima do incisivo central superior é a DIP, que é a distância interpupilar, dividido por 7,2. E aí, baseado nisso, você vai ter uma referência para quando você for fazer o seu encerramento digital aqui, com os desenhinhos, através dessa reguinha aqui, ó, que você está vendo, nós vamos aprender como é que calibra ela. Você pode estabelecer a largura do seu dente para ter um começo, para ter um norte, entendeu? Mas, se você prestar atenção, aqui, ó, embaixo, aí o que você faz? Você achou a largura máxima do incisivo central, certo? Aí, para você achar a largura do lateral, você tira 25% desse valor. E para achar o canino, você tira 15% desse valor aqui do lateral. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, mais ou menos, é achar o quê? É achar que a gente chama, é achar o que a gente conhece como proporções áureas, né? E tem gente que gosta de mexer com proporção áurea, tem gente que não gosta, e tudo bem, cara, ninguém vai brigar por isso, não. Agora, um jeito mais fácil, e que nós vamos aprender hoje como é que a gente faz isso, é usar essa reguinha aqui, ó, essa de baixo, tá vendo? Porque aqui já tem proporção áurea, tá vendo, ó? Então aqui eu tenho uma largura do central, eu tenho a largura do lateral e a largura do canino. E aí eu vou poder mexer nessa reguinha e estabelecer o padrão que eu quero, tá bom? Então é isso, né? Então, vamos lá.
nós terminamos a nossa aula montando algumas coisinhas, mas eu vou voltar um pouquinho para a gente poder rever. Então, a gente definiu a linha de sorriso, a linha incisal do nosso paciente, e depois a linha superior do meu sorriso, certo? Então, aí está lá no vídeo, a gente já aprendeu a fazer isso e tudo certo. A gente também aprendeu, você vai lembrar, como é que a gente faz para estabelecer as porcentagens do nosso paciente, né? Então, por exemplo, quando eu vejo aqui, a gente viu que essa porcentagem aqui está de 99%, né? Deixa eu só tirar aqui, porque senão eu não vou conseguir ver o que eu preciso. Pronto. Está 99%. E aí, para a gente deixar com 80%, você também viu, desculpa, peguei errado. Está com 99%, e para a gente deixar isso com 80%, vai ficar um quadradinho aqui, e que a gente trabalhou nas caixinhas lá para deixar com 80%. Ah, pelo amor de Deus, Rodrigo, eu não sei como é que faz isso, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não vi o vídeo, tal, 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 tal. Não, tudo bem, calma. Então a gente vai rever como é que faz isso aqui agora, tá? Presta atenção. A gente vem aqui, então, ó, nessa ferramenta forma, tá vendo aqui em cima? Todo mundo tá me vendo? Dá um alô aí para mim, por favor. Todo mundo tá conseguindo enxergar aqui minha setinha? Tá? Sim, Beleza. sim. Muito bem. Então, olha só, eu vou nessa ferramenta forma e vou escolher aqui o quadradinho. Quando eu escolho o quadradinho, esse quadradinho vai estar cheio, tá vendo? Ó, ele vai estar todo colorido. Aí eu vou vir nessa aba aqui, ó, formatar. Eu sempre vou trabalhar com formatar e forma ou texto. Basicamente são essas três coisas que eu vou fazer. Tá? E quando eu for animar também, a gente vai trabalhar aqui, ó. Bom, eu não quero que esse quadradinho, nesse momento, esteja preenchido. Então, eu vou lá na aba preenchimento e vou colocar aqui, ó, sem preenchimento. Certo? Mas eu quero que ele tenha uma borda. Ele vai ter uma borda aqui, ó, fininha. E eu quero que essa borda seja de uma cor mais estridente, por exemplo, um azul como esse. Para não ficar batendo com aquele azul lá, vamos fazer um verdinho aqui, ó. Tá bem? A linha nesse tamanho está um pouquinho grossa, né? Porque a gente viu que a gente vai usar essa imagem ampliada, né? Para que isso, né? Só para relembrar. Porque eu estou fazendo as alterações nessa foto porque ela está calibrada lá em cima. Então, olha só, quando eu terminar as minhas adequações, é só eu abrir essa máscara e isso já vai estar certinho para o paciente, entendeu? Para não ter que ficar fazendo aquela foto em cima de foto e não fica legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou diminuir um pouquinho, botar aqui 0,25, tá certo? E aí, olha só, quando eu estou com esse quadradinho aqui selecionado, eu vou lá na aba organizar. Essa marcação de restringir proporções, ela precisa, nesse primeiro momento, se eu clicar em cima dela, olha o que vai acontecer. Ela vai reduzir tudo na mesma proporção, tá vendo? Ó, tanto de largura quanto espessura. Só que eu não quero mexer com isso agora. Eu quero estabelecer um parâmetro para saber qual é a dimensão da altura e largura do meu paciente, ó. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui nessa posição, vou aumentar aqui um pouquinho. Eu gosto muito de usar aqui na altura, eu posso diminuir também aqui, tá vendo? Ó? Fica mais fino. Então, olha lá. Ó, então, eu coloquei, por exemplo, eu fiz o meu quadradinho coincidir com as dimensões do meu incisível central. Aí, beleza. Tá vendo aqui que tá dando, ó, 39 por 40? Bom, a gente sabe que 80% significa que a minha largura vai ser 80% da minha altura, não é? Então, se eu quero se a minha altura é 100, eu vou agora restringir proporções e vou dar um Enter. Aqui eu descobri que o meu dentinho, ó, que agora ele está com restringir proporções, se eu voltar para a posição lá, ó, que ele está com 97%. Olha lá, está com 97%, tá vendo? Ou seja, é um dente quadradão, bem quadrado. Ah, tá. E se eu quiser agora, Rodrigo, deixar com 80%, que é a proporção que geralmente a gente tem. Então, a gente vai deixar com 80%, vai restringir proporções. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer coincidir o meu, o meu quadradinho lá, ó.
Se eu deixar incisal e o paciente não precisar de incisal, ele vai mais ou menos aqui, certo? Ó. Então, se eu quiser deixar meu paciente com a largura 80% do tamanho da altura, é aqui que eu tenho que deixar, ok? Ah, mas não está passando na minha linha do sorriso lá, tudo bem. Então eu posso aumentar um pouquinho mais, ó. Não tem problema nenhum. Eu vou bater lá em cima e aí eu aumento um pouquinho. Aqui, por exemplo. Aí, quanto será que isso aqui está dando? Vamos ver. Então eu vou colocar 100 na altura, restringir proporções e apertar Enter. Olha lá, deu 77%. Tá vendo? Então, essas proporções, elas vão ficar entre 75% e 85%, dependendo muito da característica facial do seu paciente. Se é um paciente, por exemplo, que ele tem um perfil mais dólico facial, então, às vezes, a gente prefere deixar um dente com 75%, né? Para achar um dentinho mais retinho, entendeu? Se é um paciente que tem a carinha mais achatadinha, assim, né? Que é braco facial, aí a gente deixa, por exemplo, 80%, 85%, entendeu? Então é isso. Então a gente deixou aqui esse dentinho desse jeito aqui, ó. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Hum, Tudo bem? sim. Ok. Então vamos lá. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa reguinha aqui, ó, que já está meio que pronta. Eu vou copiar essa reguinha e vou jogar essa régua para cá. Eu vou só diminuir o tamanho dela. Lembra sempre que essas figuras que elas já estão na proporção, a gente precisa sempre que a gente for usar, tem que usar ela sempre nessa, nessa abinha de restringir proporções, ela tem que sempre estar ligada, tá bom? A gente não pode fazer ela desligada, porque senão a gente perde a proporcionalidade entre elas aqui, tá? Bom, então olha só o que que acontece. Se eu colocar essa reguinha, por exemplo, no meio do meu dente, tá vendo que tá sobrando aqui, ó, na distal do meu central e na distal do meu central? Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou regulando essa régua de proporção áurea até meio que coincidir com os meus dentes, ó. Tirar só mais um pouquinho aqui. Aqui, tá vendo? Acho que pode aumentar um pouquinho mais. Esse quadradinho aqui, eu vou aumentar ele um pouquinho mais também. Por causa daqui, ó. Eu acho que tá passando um pouquinho mais ali. Pronto. Agora eu acho que ficou legal, né? Pronto. Então, olha só que legal aqui, gente, ó. A partir dessa regrinha de proporção áurea, eu vou ter a chance de começar a desenhar os meus dentinhos baseado exatamente nessas proporções. Então, agora o que que eu posso fazer? Ó? Eu quero o meu central desse tamanho. O outro central, eu vou pegar Command D ou Ctrl D, certo? E vou pegar esse quadradinho e jogar para cá, ó, porque ele é só uma cópia. Então, eu vou fazer coincidir esses dois quadradinhos, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar aqui agora, ó, e vou fazer coincidir aonde agora? No meu lateral. Então, eu venho aqui no meu lateral, ó, e deixo para cá. Tá vendo que a proporção estava restrita? Então, quando eu reduzi isso e coloquei na minha linha incisal aqui dele, ó, ele fechou muito. Porque o meu lateral ele não vai ter a mesma proporção do meu central, né? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar o meu lateral onde eu quero que ele fique, que é um pouquinho, 0,5 milímetro do meu central, e vou... Opa, peraí. E vou
tirar as proporções e aumentar um pouquinho a altura dele até chegar na incisal que eu quero. Ó. Se você estiver planejando chegar na incisal até aqui, você pode aumentar mais esse quadradinho. Mas como essa paciente, por exemplo, ela não quer mexer na altura desse lateral, o que que eu vou fazer? Opa, eu vou tirar um pouquinho da altura e deixar coincidir com a minha incisal lá. Tá vendo? Bom, terminei esse lado, então eu vou pegar, duplicar e vou levar lá para o meu outro lado, ó. Fazer coincidir essas duas bordinhas. A minha reguinha está aqui em cima, eu posso até confirmar para ver se está tudo na mesma linha, tá vendo? Ó? Certo? Agora eu vou pegar o meu canino, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ele na posição que eu quero. Eu acho que ele deve ficar aqui mais ou menos. E aí eu vou fazer coincidir com essa linhazinha aqui, ó. Então eu vou lá na largura, eu vou diminuindo. Fazer aqui, né? Vou diminuir até, olha lá, tá vendo? Até ele ficar na posição certinho. Então você percebe que quando a gente segue essa linha de proporção áurea, o dentinho dela, se você fosse fazer uma reabilitação, ele precisaria de uma anatomia aqui que escondesse mais essa parte distal dele, tá vendo? Se você olhar essa foto de lado, o dente vai estar largo, né? Mas na horizontal, ele deveria estar mostrando só até aqui, ó. Então, essa aresta aqui, ela deveria estar escondidinha, entendeu? Então, é assim que a gente faz. Mas essa paciente, isso eu estou falando para vocês, assim, de uma maneira bem beabá, tá? Mas a gente vai ver que a gente vai fazendo algumas mudanças aqui, porque a paciente não quer passar por reabilitação mais, né? Ela já veio pronta assim. Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui de novo, e o que eu estou fazendo é criar proporcionalidade entre os dentes. Tá vendo como esse canino dela aqui, ó, na nossa avaliação agora, tá vendo como ele está bem saltado? Olha, ele está passando muito da incisal. Por quê? Porque ele tá inclinado para vestibular. Tá vendo? Ele está inclinadão, né? Então, isso faz com que a gente comece a analisar os nossos índices de uma maneira melhor, né? Agora, olha que interessante, né? Eu tô com esse slide aqui, e aí eu vou clicar na foto e vou fazer isso aqui, ó. Vou deletar a foto. Você vai ver que vai aparecer aqui os quadradinhos que não estão bem legais, né? Deixa eu mudar essa cor aqui. Estilo, a borda, eu vou colocar uma borda. Então, olha só o que a gente vê aqui, né? Aqui a gente já começa a ver, por exemplo, o meu lateral, aqui, ó, parece que ele ficou muito próximo do tamanho do lado central, tá vendo? Então, eu posso diminuir um pouquinho ele e posso também tirar um pouquinho na altura aqui, ó. Diminuir um pouquinho. Que aí a gente vai ter aquele triângulo estético aqui mais marcado que a gente tem que ter entre o canino, o central e o lateral. Tá vendo? Então, pelos quadradinhos, pelos retângulos, a gente já começa a perceber que a gente pode fazer algumas alterações interessantes. Tá bem? Então, o que a gente fez aqui, ó, foi diminuir um pouquinho esse lateral. Ó, eu dei 2 pontinhos para baixo, um, dois. Aí eu venho aqui e tiro 2 pontinhos também na altura, um, dois. Tá vendo? Bom, aí a gente vai ter aqui, então, tudo que a gente faz, a gente agora vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai duplicar, sempre criando uma cópia, né? Porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa reguinha, tá certo? E vou começar a olhar agora para os meus dentinhos aqui. Deixa eu mudar essa cor, porque essa cor não tá legal. Acho que eu vou botar um pretinho mesmo. Então, veja, eu estou com os meus quadradinhos aqui, né?
Bom, aí eu vou perguntar para o paciente assim, escuta, você quer fazer faceta, você quer fazer reabilitação, você quer fazer o que da vida? Não, olha, eu não quero fazer nada, eu quero deixar meu dente do jeito que tá, eu só quero eles maiores. Ah, é? Ah, então tá bom. Então agora, o que que a gente vai fazer? Como ela não quer fazer nada, ela não quer trocar essa restauração, não quer fazer coisa alguma, eu acho que esse aqui, olha só, tá vendo? A gente pode ir mudando, ó. Aqui pode aumentar um pouquinho aqui, ó. Porque ele tá passando um pouquinho fora da incisal. Pronto. Então, se eu aumentei lá um pouquinho, eu posso aumentar um pouquinho aqui também. Beleza. Então, assim, como a paciente não vai querer fazer coisa alguma, então eu posso agora fazer algumas alterações. Por exemplo, olha, nesse canino aqui, eu posso aumentar um pouquinho a largura dele, né? Porque ela não quer mexer em muita coisa, então eu posso aumentar um pouquinho a largura desse canino, para deixar aqui parecidinho. Esse canino aqui eu não vou desgastar também, então eu vou deixar ele batendo lá na regiãozinha dele mesmo, na distal, e vou aumentar a largura, perdão, vou deixar ele aqui na mesial e vou aumentar a largurinha dele até bater lá, ó, tá vendo? Então, assim, gente, o que que eu estou dizendo aqui para vocês? A gente precisa fazer com simetria exata tudo que está de um lado do outro? Não, não tem necessidade, tá? Esse negócio da simetria, você tem que fazer, você tem que tentar fazer, na verdade, o que precisa de ser simétrico são os dois centrais, tá? Esses dois centrais, eles precisam ser cara de um, focinho do outro. Não tem jeito, tá bem? Agora, os outros dentes, você pode trabalhar com uma certa simetria, não tem problema. Então, se você for pegar, por exemplo, aqui os laterais, eles não vão estar exatamente simétricos uns aos outros. Mas tudo bem, isso não vai ser um grande problema no sorriso do paciente, né? Se você fosse fazer, por exemplo, uma reabilitação no paciente, e aí sim, se você fosse fazer, por exemplo, uma faceta, uma coroa, aí você tenta ser o mais simétrico possível. Mas tem gente, tem reabilitador que até foge disso, sabe? Para não ficar um sorriso muito artificial, ele vai criando algumas, entre aspas, imperfeições, ok? Bom, então, pessoal, todo mundo, será que consegue chegar até aqui se eu pedir para fazer uma prova? Consegue, Vitória? Vamos lá. Hã? Consegue. Consegue, né? Então, olha só, gente, o que que aconteceu aqui? A gente veio calibrando a foto, a gente fez linha incisal, a gente fez linha cervical da margem, a gente definiu qual é a proporção do dente que a gente vai ter, e agora a gente criou aqui umas caixinhas, para quê? Para a gente começar a desenhar os dentes. Só isso, tá bom? Ai, pelo amor de Deus, eu não sei desenhar esse dente. Calma, calma, calma. Então vamos lá. Comando D, vamos duplicar esse slide. Todas as vezes que eu terminar um passo, eu clico, Comando D, e vou começar a trabalhar em cima do meu slide seguinte, tá bom? Para eu não perder o que eu fiz atrás. Tem duas formas de você fazer isso. Uma mais fácil e uma mais difícil. Eu vou ensinar para vocês a forma mais difícil. Ah, porque eu sou ruim? Não, não é isso. É porque eu quero que você aprenda a fazer isso na unha. Para depois que você pegar aqueles layouts já prontos, você poder trabalhar com eles do jeito que você quer. E aqueles layouts que já estão prontos, eles já foram feitos dessa forma que eu estou ensinando vocês. Tá certo? Então, vamos lá, para você aprender direitinho, tá? Ó, então, o que que eu vou fazer? A ferramenta que eu vou usar aqui para começar a desenhar meu dentinho é forma. E aí eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Desenhe com a ferramenta de caneta, tá certo? Como essa foto minha está ampliada, olha o que vai acontecer. Quando eu clico em cima dela aqui, ó, o risco está muito grosso, tá vendo? Ó? E eu não quero isso, eu quero um risquinho mais fininho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá clicar na caneta e olha só. Gente, sem segredo, tá? É só ir clicando aonde você acha que o dente está. Lembra que eu falei no começo da primeira aula que isso aqui é um enceramento? E isso pode variar entre as pessoas, não tem problema? Você pode encerar de um jeito, eu posso encerar de outro, e aí tá a beleza do negócio, entendeu? Tá a beleza de você entender as coisas de um jeito melhor, e assim a vida funciona desse jeito, né, pessoal? Tem gente que gosta mais de amarelo, tem gente que gosta mais de verde,
de preto, e assim caminha a humanidade, né? E você vai propor aquilo que você acha belo para o teu paciente para ver se dá um match, entendeu? Se não der, cara, você vai falar assim, ó, o que que você achou? Não, achei que foi muito grande, então vai lá, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, tal. Tá um ensinamento digital, tudo tranquilo, né? Então você vai escolher um ponto do dente que você quer começar. Eu geralmente começo pela meia, tá bem? Eu vou clicar aqui, aí eu vou marcando mais ou menos quais são os pontos. Ó, cada cliquezinho, eu vou marcando mais ou menos quais são os pontos que eu quero deixar que o meu dente tem a anatomia dele, tá vendo? Cada vez que eu vou andando, eu vou dando um clique. Ó, fazendo, obedecendo mais ou menos também o formato do dente e tendo essa caixinha que eu criei, essa caixinha retangular, como sendo uma caixinha de limite para eu poder me basear. Olha só o que aconteceu aqui. Tá vendo que quando eu terminei o meu desenho, eu cliquei em cima do primeiro pontinho que eu fiz? Quando eu cliquei em cima do primeiro pontinho, eu fechei o desenho, certo? Quando eu fechei o desenho, eu criei uma figura. Essa figura aqui, ó, agora eu posso, por exemplo, se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com ela, por exemplo, eu posso preencher, eu posso, por exemplo, dar opacidade, ó, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não quero fazer isso agora. Eu não quero fazer preenchimento, não quero fazer nada. Muita gente agora vai começar a trabalhar nesse sentido, mas percebe como isso ficou muito cheio de ângulo aqui, ó, né? Isso é um ponto que nós vamos trabalhar. Outro ponto é que a linha está muito grossa. Então a gente vem aqui, ó, borda, a linha tá, a linha nós vamos mudar para essa linhazinha aqui, ó. É a terceira linha de baixo para cima. Essa linhazinha aqui. E a gente vai deixar essa linha em torno de 0,25. Não, 0,25 foi muito. Em torno de 0,5, tá bom? E a gente vai deixar também uma linha branca, para ter um contraste melhor. Aqui já começou a melhorar o formato do meu dente, tá vendo? Mas ele ainda está muito retão. Eu consigo ver esses ângulos aqui. Agora vem um segredo, hein? Segredo que eu vou te ensinar. Você vai clicar uma vez em cima das figuras que você fez e vai clicar mais uma vez. Ou seja, clica duas vezes, ó. Um, dois. Quando você clicou duas vezes, você abriu os nós que você utilizou para poder desenhar, tá vendo? Tá vendo que o nozinho ele tá quadrado? Se você clicar duas vezes em cima desse nó, ele vai virar uma bolinha. E o que que aconteceu? Ele transformou aquele ponto angular em uma curva. Então agora nada mais a gente faz a não ser clicar duas vezes em cada nó para esse nozinho ir virando uma curva. Tá percebendo aí? Vai virando uma curvinha. Se você quiser deixar alguma coisa reta, não tem problema. Aqui eu vou deixar um retinho, ó, por exemplo. Ó, tudo bem? Então, olha só como já mudou a característica do meu dente. Mas tem algumas imperfeições, né? Tem algumas imperfeições ainda. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma voltinha. Agora, meu amigo, o céu é o limite para você, né? Porque você pode deixar do jeito que você quiser. Lembra? É um encerramento, né, meu? Aqui eu vou, ó, eu vou juntar um pouquinho mais aqui. Aqui eu vou fazer uma. Aqui eu acho que foi muito, eu posso voltar um pouquinho. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais com o meu quadradinho aqui, que eu acho que ele passou um pouquinho do ponto. Tudo bem aí, pessoal? Alguém falou alguma coisa? Tudo bem? Ó, vou mexendo aqui. Lembra sempre, né, que o zênite do meu central, o ponto mais alto da minha margem gengival, ele não vai ser no meio do dente, igual tá aqui. Ele vai ser um pouquinho deslocado para distal, tá vendo? Ó, bem aqui, ó. Ah, eu gosto de dente. Faz um dentinho assim, Rodrigo. Ah, tudo bem, meu. Aí tá vendo? Só você que manda. Você quer deixar um dente assim meio zoado? Pode deixar, mas, né? Aí vai do seu gosto. Então, assim, tá vendo? Ó, aqui a gente já começou a trabalhar e começou a encontrar uma forma, assim, legal, eu acho, aqui, né? A Francisca é especialista em enceramento, viu, gente?
Ela deve estar falando assim, credo, que horrível. Pronto, né? Então eu posso deixar aqui. Ah, eu achei que tá meio largo ainda. Então eu posso agora organizar aqui, ó, tirar um pouquinho da largura, né? Ou aumentar um pouquinho. Não tem problema. Ó, deixar aqui. Certo? Então olha só, tá aí o meu dentinho desenhado. Vocês querem que eu faça alguma coisa? Me sugiram alguma coisa para fazer nesse desenho. Tira um pouco mais a altura, tira um pouco mais da meia. O que que você acha que dá para fazer? Pode falar, só para a gente fixar aqui o negócio. Fran, Ah, Ô, já que é só Rodrigo, uma suposição, aumenta ele um pouquinho para incisar. ó, se eu quiser aumentar para incisar um pouquinho, olha só, eu venho aqui em altura, ó, aumentei um pouquinho só, tá vendo? Só que aí eu saí da minha caixinha, Sim. né? Giovana, você ia falando alguma coisa? Fala. ia. Eu ia te perguntar, eu não sei se você chegou a falar isso na última aula, é que essas ferramentas todas é possível a gente realizar no PowerPoint ou só no Keynote? Não, dá para fazer no PowerPoint também. Ah, ótimo. Dá pra fazer. É um Porque pouquinho eu não mais sou, eu trabalhoso. ainda não sou fina igual você que tem um MacBook ainda. Então, por Ai, enquanto, eu ai. tô com o meu Samsung humilde aqui. Aí dá para eu brincar. Não, dá para fazer no PowerPoint, tá? Tá bom. Então tá, obrigada, Rô. De nada. Então, olha só. Aqui, ó. Então, vamos supor que a gente acha que tá tudo bem aqui, né? Mas, assim, foi o que eu falei para vocês, né, pessoal? Isso aqui, meu, você pode deixar do jeito que você quiser, né? Se eu quiser, por exemplo, deixar ele um pouquinho mais retinho aqui, ó. Aí são nuances que cada um vai estabelecer dentro do seu critério, entendeu? O pessoal da estética gosta de dente mais grosso, mais maior, né, Francisca? Ó, então, só para vocês verem. Então, vamos supor que aqui é o tamanho do dente que eu queria, né? Então tá. Como o cara de central tem que ser cara de um, focinho do outro, o que que eu faço agora? Eu aperto o comando D, vou usar aqui, ó, virar na horizontal, inverter na horizontal, e vou carregar ele agora para entrar na caixinha lá do outro lado, ó, certo? Aí ficou certinho o tamanho do meu dente lá agora, vendo? Então eu consegui fazer o meu dente ficar bem certinho do lado do outro, ó, tá? Tudo bem, gente? Beleza aí? Hello? Hello. Tudo bem, Rô? É ruim, né, a gente dar aula assim online, porque parece que você tá falando sozinho, mas tudo bem. Tá, não, a gente tá aqui. Estamos prestando atenção, Rô. Tá bom. Então, olha só. Agora, o que que a gente pode fazer? A gente vai pegar, agora vamos mexer com esse lado direito primeiro do paciente. Então, eu vou clicar em cima do meu desenho, vou apertar Command D, vou pegar meu desenho agora e jogar lá pro meu lateral, ó, deixando ele mais ou menos dentro da caixinha, certo? Como ele não está com restringir proporções, eu posso mexer agora aqui, ó, para fazer ele caber aqui dentro. Ó. Isso aqui, na verdade, não é um negócio que eu vou fazer assim, ah, eu vou deixar meu lateral um centralzinho. Não, é só para ter uma noção. Eu acho que ele ficou muito inclinado para distal, então eu vim aqui no ângulo, ó, e dou uma corrigidinha, tá vendo? Eu dei 1 grau a menos para ele, certo? Aí, como a paciente não quer fazer faceta, o que que eu vou fazer? Ó, vou clicar 2 vezes, certo? E essa pontinha aqui, ó, eu vou fechar no dentinho que ela quer. Que ela não quer mexer com isso aqui, tá vendo? Ela só quer aumentar dente. Na, não aqui, ela quer aumentar lá na cervical. Tá vendo? Então aqui, ó, eu já tô deixando o dentinho dela do jeito que tem. Bom, aí você vai ver que isso aqui, para você fazer a cirurgia, é um negócio meio complicado, porque você não vai morrer aqui, ó.
Aí, ó, presta atenção que isso aqui é importante, hein? Eu vou clicar 2 vezes e ele vai aparecer os nós de novo. Aí eu vou clicar aqui, ó, exatamente nessa bolinha, ela vai marcar de vermelho. Vou apertar com o botão direito do meu mouse ou os 2 dedos no trackpad e você vai ver que ele vai aqui, ó, caminho de divisão, tá vendo? Vou clicar no caminho de divisão. Agora, eu posso fazer o quê? Eu posso deletar os pontos que eu quero, ó. Isso eu não sabia. Tá vendo? Cola em mim que é sucesso. Ai, eu tô colado. Ó, agora eu vou lá, junto nessa bolinha, e eu posso dar um formatinho pro meu lateral, ó. Tá vendo? Posso pegar aqui, por exemplo, ó, e juntar para dar aquela quebradinha aqui no ângulo, por exemplo, ó. Ó, tá vendo? Na hora que eu for fazer aqui, por exemplo, eu acho que eu posso até diminuir um pouquinho aqui, o lateral, jogar aqui, jogar um pouquinho aqui. Pronto. Então, vamos supor que esse é o tamanho que eu quero deixar, tá bem? Ah, Rodrigo, eu acho que esse lateral tá pequenininho ainda, hein? Eu acho que você pode dar uma caprichada melhor nele. Pô, não tem problema nenhum. Você vem aqui, ó, você vai sair um pouquinho da sua referência, mas ela serve para você ter uma referência. Então, eu coloco lá, ó, subo um pouquinho e desço um pouquinho na altura, ó. Tá vendo? Tá vendo o que eu falei? Isso depende do que você quer, meu. Tem gente que gosta do dente um pouquinho maior, do dente um pouquinho menor, né? Esses retângulos que a gente criou, eles são para você exatamente ter essa referência, entendeu? Para saber o que que você vai aumentar, o que que você não vai. Nesse caso, eu vou deixar assim que eu achei melhor, tá? Beleza. Para fazer o canino, gente, pô, é a mesma coisa. Eu vou lá, Command D agora nessa figurinha que eu fiz, vou jogar isso para cá, tá certo? Como a paciente não quer mexer, eu vou trabalhar nesse canino agora aqui também, ó. Eu vou meio que copiar esse canino, trazendo para os limites dele, ó. E eu posso tirar um nó se eu quiser, levo o incisal lá. Aqui, por exemplo, ó, eu posso trazer esse canino, essa região um pouquinho para cá. Trago aqui. Vou tirar esse pontinho de cá para chegar esse pontinho onde eu quero, bem aqui, ó. Então tá aí. Descer um pouquinho para cá, ó. Tá vendo? Então, gente, eu vou desenhando aqui do jeito que eu quero, né? Eu vou trabalhando aqui com os meus dentinhos, ó, vou botando aqui uma regiãozinha maior, um canino com a pontinha mais, né, mais proeminente. Ó, tá vendo que aqui tem uma barriguinha, ó, que eu posso colocar aqui também, nesse canino, ó, tá vendo? Bom, beleza. Aí eu vou lá pro meu premolar agora. Então, tá aqui o meu canino, eu vou jogar lá para cima onde eu quero, na minha linha lá, ó. Vou tirar um pouquinho da minha altura para fazer ele chegar na incisal. Vou tirar um pouquinho na largura ali. Vou fazer ele chegar mais ou menos aqui na posição, ó. Tiro a largura. E agora eu vou trabalhando com o que eu tenho aqui, né? Ó, por exemplo, aqui eu acho que eu posso dar um pouquinho mais de largura. Agora sim, ó, eu clico 2 vezes de novo e agora eu vou posicionando aonde eu quero, tá vendo? Ah, eu preciso fazer esses quadrados aqui, esses retângulos, todas as vezes que eu for mexer? Não. Depois que você pega uma certa prática,
Você pode fazendo isso mesmo sem esses retângulozinhos aqui, entendeu? É o que eu estou fazendo com os prés aqui, por exemplo. Tá? Vou tirar um pouquinho da altura aqui só para ele chegar na linha incisal. Beleza? Vou apertar Command D de novo, vou jogar lá em cima. Vou tirar um pouquinho da altura. Ops. Vou tirar na largura um pouquinho. Tirar um pouquinho mais. Cheguei numa posição mais ou menos onde eu queria. E agora a gente vai acertando, ó. Vou tirar esse nó daqui. Vou jogar ele um pouquinho para cá. Esse aqui um pouquinho para cá. Pronto. Olha aí. Que tal? Tudo bem? Show. Ou não? Sim. Sim? Ficando lindo. Quem falou que tá ficando lindo? Eu, Todo mundo Giovana. Ah, show. sabe. Beleza, gente. Então agora, o que que a gente faz? Bom, tudo que a gente criou pro lado de lá, a gente vai agora tá mais fácil, né? Que a gente pega agora, ó, clica Command D ou Ctrl D, se for no PowerPoint. Vem aqui, ó. Ô, Giovana, isso tem tudo no PowerPoint. A gente só precisa descobrir onde que tá, entendeu? Eu vou descobrir, É, gravar e mandar e complementar lá na discussão do grupo, é isso aí. não Aí, é? olha só, o que que eu fiz, ó? Eu cliquei em cima de lá e já joguei para cá o trem, ó. Tá vendo? Ó, deu uma diferencinha? Deu, mas, poxa, não tem nada, né? Isso aqui faz parte da vida. Ó, se eu pegar uma reguinha, por exemplo, e jogar para lá, eu vou ver que esse lateralzinho aqui, tá vendo que ele tá... Esse lateral tá mais largo que aquele? Pô, tudo bem, né, gente? O que eu falei para vocês, a menina não quer reabilitar. E aí, não quer, não quer. Entendeu? Eu vou aumentar um pouquinho lá, ó. Vamos ver se tá do mesmo tamanho. Rô, Oi. seria interessante manter o resultado da tomografia, assim, né, da paciente próximo, né, a esse enceramento digital, para a gente saber até onde vai, né? Assim, se a sua referência for a junção cimento e esmalte mesmo, né? No caso dela, né, Sim, que a gente não planeja expor raiz nem reabilitar, né? A sim. gente manter, né, até o limite, até onde eu posso levar, né? Porque não é só olhar o que é estético, né? Mas também os limites biológicos, né, da nossa É, intervenção. foi uma boa coisa que você falou agora. Eu estava conversando com a Vitória, acho que foi ontem ou hoje, Vitória? Acho que foi ontem, né? Acho que foi ontem, Rô. A gente estava conversando sobre isso, né? Nem sempre eu tenho que me basear. Nós vamos falar sobre isso na cirurgia do sorriso, mas nem sempre eu devo me basear pela junção cimento-esmalte, sabe? Por quê? Porque às vezes a coroa anatômica do paciente, ela é muito longa ou ela é muito curta. Então, por exemplo, semana passada eu estava operando um paciente que se eu tivesse deixado o tamanho do dente dele natural, ou seja, a coroa anatômica que ele tinha, o dente ia ficar muito grande. Então, o limite da junção cimento-esmalte até a minha crista óssea não foi de 2 milímetros, porque eu planejei deixar o dente dele com 11. E a coroa anatômica dele tinha quase 13 milímetros. Então, significou dizer que eu deixei a distância entre a junção cimento-esmalte e a crista óssea em torno de 1 milímetro só, entendeu? Porque eu queria que o remanescente ficasse daquele jeito. Agora, se o teu paciente não está querendo fazer uma reabilitação, aí você tem que se basear, na maior parte das vezes, pelo junção esmalte. Porém, você tem que conversar com o teu paciente de que pode ser, e aí a tomografia entra muito bem nesse sentido, de que há diferença anatômica entre os dois dentes, e que se para deixar os dois iguaizinhos, você vai ter que fazer uma facetinha, um enceramento, alguma coisa desse tipo. Agora, sabe, Giovana, um negócio bacana que eu sempre olho é isso aqui, ó.
Quer ver? Dá uma olhada nessa dobrinha aqui. O nome desse negócio é ranhura gengival livre. Vem aqui, ó, tá vendo? Cerca de 40% das pessoas têm. Essa aqui é a posição exata da sua junção cimento-esmalte. Quando você bater o olho nessa depressãozinha aqui, ó, você pode marcar aqui que o dente dela tá batendo aqui em cima. Sem medo de errar. Entendeu? Então, se não tiver tomografia, você começa a se basear por isso. Mas, com certeza, o ideal é... Rô, Oi, posso acrescentar uma coisa para Giovana? É claro. que acontece também, Giovana, das medidas virem erradas. Então, você precisa conferir uma a uma. Você precisa fazer a conta e conferir. E aí, muitas vezes, a conta pode estar errada, a conta do radiologista, né? Ele faz várias por dia, e aí nem sempre quer dizer que porque é um radiologista vai acertar. Então, tem que conferir, e aí você não deve se basear totalmente pela tomografia. Você tem que ter um entendimento dessa questão aí do planejamento que o Rô está mostrando, para você não errar também. Com certeza, ótimo você ter lembrado isso, Vi. Isso é muito verdade. Eu não pego tomografia e vou cegamente, não. Justamente por isso. A gente tem que ver o bom senso, né? Aliar tudo, bom senso, a estética, a biologia, as proporções e chegar num bom senso. E isso que você falou também, Rô, tanto acontece para quando o paciente tem uma coroa anatômica muito grande, né? Quanto ao contrário, né? Tem paciente que Exato. tem aquele dente curto verdadeiro, né? A coroa clínica dele é a coroa anatômica. E Isso. aí não tem como, a gente tem que tentar, assim, ou, né, conversar a respeito do tratamento reabilitador, né? Eu não gosto de deixar a raiz exposta, né? Quando não planeja fazer essa reabilitação. Acho Ah, não, não pode, né? Não pode, isso não isso pode. é muito Ó, o que eu ruim. faço? Meu paciente é assim, né? Eu falo assim, meu, você... Eu falo assim, você quer deixar o seu dente na proporção estética que a gente planejar, independente do que aconteça, aí explico, vai aparecer raiz e tal, aquela coisa toda. Ou você prefere que a gente deixe no máximo que o seu dente pode dar? Não, doutor, eu quero no máximo. Aí, às vezes, quando a gente pega um exame, uma tomografia, por exemplo, no paciente, e que a gente olha que ele tem um dente muito curtinho, como a Giovana falou, aí a gente tem que entrar e falar assim, meu amigo, não tem jeito, se o seu dente, para ficar legal, você vai ter que... Quando a gente for falar sobre cirurgia plástica do sorriso, nós vamos ter essa aula, eu vou mostrar para você dois casos de pacientes assim. Gente que tinha um dente curto. E olha, um central, tudo bonitinho. Sabe que aquele dente todo bonitinho? Mas o raio do central era nanico. Só no central. E ele era naturalmente curto. E teve que fazer o quê? Teve que desgastar e teve que ficar a raiz exposta para poder fazer a reabilitação. Então não dava certo, tá? Acontece, né? Acontece. Bom, então a gente está caminhando aqui para o nosso adequação, nosso enceramento, vamos dizer assim, né, do nosso sorriso. Eu fiz a mesma coisa aqui do canino, ó. Agora eu vou pegar o canino, comando D, vou jogar lá para as minhas dimensões. Vou deixar aqui assim, ó, e vou mexer na largura. Tá? Chegou na largura, vou colocar na altura que eu quero e vou diminuir esse sisal lá para chegar na linha, ó. Diminuir um pouquinho a minha largura aqui, ó. Isso. Vou pegar de novo, vou colocar lá na minha incisal, fazer coincidir a distal. Vou diminuir a largura de novo. Vocês entendem que eu estou fazendo isso como uma adequação, porque o paciente não quer reabilitar, né, gente? Porque eu quero saber o quanto que eu vou aumentar de gengiva também. Mas, por exemplo, ó o exemplo que eu vou dar para vocês. Então, vamos lá. Vamos supor agora que o paciente fala assim, então isso aqui é o que eu quero, né? Tá tudo bonitinho e tal, ó. O paciente tá indo bem. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou pegar um comando D, tá certo? Então, olha só, vamos supor que o paciente, não, doutor, eu quero fazer o seguinte, eu quero ser reabilitado, eu quero que o senhor me deixe do jeitinho que o senhor achar melhor. É? Ah, então tá bom, então tá ótimo. Então vamos lá, ó. Então eu vou
pegar esse lateral aqui, por exemplo, eu sei que a Francisca tá doida para fazer isso, e vou jogar ele um pouquinho aqui para cima. Deixar ele um pouquinho mais retinho aqui, tá vendo? E aí, eu vou pegar esse lateralzinho também e vou dar opa, perdão. E vou dar um up aqui nessa incisal dele, ó. Tá vendo? Só que aí, eu vou pegar esse upzinho aqui e vou tirar um pouquinho da minha altura lá, ó. O meu canino eu acho que tá legal. O meu premolar, eu vou dar uma largurinha melhor nele, porque eu acho que ele tá meio coisadinho. E vou dar uma largurinha melhor nesse aqui também, para ele ficar com um corredor mais preenchido. Tá certo? Ótimo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Botar aqui, duplicar, jogar para lá. Pego esse, duplico, jogo para lá. Pego esse. É muito mais fácil, né? Quando o paciente quer reabilitar. Porque aí, olha o que a gente faz. A gente vai deixar tudo cara de um focinho do outro, entendeu? Eu estou mostrando para vocês as duas formas que tem de fazer para que vocês saibam direitinho, né, onde vocês podem chegar. Então, por exemplo, olha só, nesse caso aqui, ó, no lado direito do meu paciente, eu poderia aumentar um pouquinho mais o corredor dele, e olha o tanto que eu tenho que aumentar aqui agora, para compensar e deixar o meu corredor do mesmo tamanho do outro, tá vendo? Olha a diferença entre esses dois casos, ó. Reabilitando o paciente do jeito que eu quero. Claro, né? Eu fiz um negócio meio rápido aqui, mas você podia, por exemplo, falar, não quero aumentar tanto, entendeu? Mas, ó, é o que eu estou dizendo para você. Nesse caso, o paciente quis reabilitar. Então, você vai ter que fazer faceta, vai ter que aumentar um pouco o vestibular do dente dele, para fechar um pouco mais o corredor e blá, blá, blá. Mas nesse caso aqui, não, ó, o paciente só queria fazer a cirurgia. Você entendeu? Então, a gente vai respeitar o paciente na vontade dele, nesse negócio, da vontade dele mesmo, tá bom? Então, olha só. Ô, Oi. dependendo aí, né? Igual nesse caso aí do lado direito, né? Ah. O lado direito nosso aqui, né? Que a gente tá vendo. Ah, tá, o lado esquerdo do paciente, aham. É isso. Esse premolar e esses dois premolares, não seria mais interessante, né, conversar com o paciente a respeito da ortodontia? Pode, pode, pode. Né, acrescentaria muito, né, assim, com a reabilitação, né? É que, na verdade, quando você tem, por exemplo, esse negócio aqui, você tá vendo, gente? Eu falo assim nas minhas aulas presenciais, né, de fotografia. Cara, a fotografia é muito legal. Porque você começa a ter nuances do seu planejamento que você não teria a olho nu, sabe? E você bate o olho agora nesse pré e você fala assim, eu acho que o ortodontista podia dar uma trabalhada aqui. Mas tem paciente, quando você fala de ortodontia para ele, ele faz o sinal da cruz 3 vezes, sabe? Correndo. Sai correndo, pelo amor de Deus. Ainda mais se ele for depois dos 40 anos, cara. Você perde o teu paciente, tá? Então, hoje, o pessoal da prótese faz miséria, cara. Esses caras corrigem cada coisa, que é uma coisa impressionante. Eu não sei, eu não sou protesista, nem... Eu tenho 20 anos que eu não faço uma restauração na minha vida. Mas esses caras, eles fazem muita coisa bonita, assim, né? Agora, lembra que eu falei? Você é um dentista e você pode... Por exemplo, a Giovana, ela parece que é mais conservadora nesse sentido, né? Ele fala assim, eu não vou meter broca nesse dente aí e fazer uma faceta nem a pau. Mas outro faz, né? O outro, entendeu? Então aqui a gente planeja para todos os gostos dos profissionais que querem, entendeu? Então é uma questão de gosto mesmo. Então a gente pode ter um caso como esse ou um caso como esse. Mas percebe que tanto esse caso quanto esse caso aqui, a minha altura gengival ficou a mesma. Ó. Talvez um pouquinho diferente nos contornos e tal, né? Mas a minha altura ficou praticamente a mesma, né? Tá bem, pessoal? Aí, bom, legal. Rodrigo, eu tô nessa parte agora. Aí o que que eu vou fazer agora? Então eu vou tirar essa linha de referência, vou tirar essa linha de referência,
Vou tirar os meus retângulos de referência também. E vou dar uma... Ó, tá vendo só? Não ficou legal? Eu achei que ficou legal, não ficou? Aí, tá vendo o lábio da paciente que vem muito para cá? Não se preocupe, a gente vai tratar disso depois. Como é que a gente vai fazer para tirar esse lábio de cima do dente aqui, ó? Tudo isso nós vamos ver. Então, beleza, chegamos agora nesse encerramento. O que que nós vamos fazer agora, gente, para terminar a aula de hoje? Command D, certo? Aí nós vamos pegar essa reguinha aqui agora, ó. Vamos sempre confirmar se essa reguinha está com a abinha de restringir proporções habilitada, tá ligada. E aí agora a gente vai trazer a reguinha aqui para perto. E vamos dar um zoom na imagem. O zoom aqui, né, gente, ó. Pode colocar no 400 já, tá? Muito bem, qual é o segredo aqui agora? Sem segredo nenhum. O que eu preciso fazer é, eu preciso medir essa região para saber o quanto que eu tenho que aumentar no meu dente, certo? E aí eu posso usar a minha... Eu estou colocando aqui que eu estou olhando a minha tomografia, que eu posso aumentar isso, que eu já combinei com o paciente, se vai ter ou não vai ter exposição radicular, se eu posso fazer isso aqui, tudo, né? Então, na tomografia, eu vou ver se ele tem essa distância correta. Mas o que mais importa aqui agora é o seguinte. Eu preciso, lá na boca do paciente, medir essa distância, ó. Daqui até aqui. Certo? No caso dessa paciente minha, essa distância aqui é de 8 milímetros. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que calibrar a minha régua para eu poder confiar nela para medir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha reguinha aqui retinha, em um ângulo de 0 graus. Ó, eu vim aqui, ela tava 270 graus aqui, ó, tá vendo? Cliquei em cima dela, vim aqui girar, tava 270 graus. Eu vou clicar 2 vezes, vou marcar e vou apertar 0, tá certo? Lembra sempre que essa janelinha tem que estar ativa, certo? Eu não posso mexer nisso. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, é 0, certo? Eu preciso deixar no 8, ó. Aqui é 10, 9, 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. A minha régua agora, ela tá calibrada, ó, tá vendo? Tá com 8. Fala mais na sua mãe. Foi com a Mauri pra lá. Agora, né, Giovana? Fica fácil, né, Vitória? Né, Francisca? Né? Quem mais tá aí? Não sei. Eu tô sem a imagem aqui. Então, agora, ó, eu vou colocar 90 graus e vou fazer o que agora? Eu vou medir, ó. Olha que facinho agora. Então, tá dando aqui, ó, 1,5. Tá vendo? Aí eu vou agora na minha caixa de texto. Vou diminuir um pouquinho isso aqui para uns 15. Vou colocar uma cor branca. A minha letra referência é essa aqui. Então, aqui, ó, tá dando um... Opa, peraí, gente, que eu fiz uma besteira. Quando a gente faz besteira, a gente faz como dizer. Então, eu vou colocar na minha letra referência, que é a óptima. Vou diminuir um pouquinho aqui. Posso colocar a cor que eu quiser, tá? Vou colocar aqui, o que vocês querem? Vou botar amarelinho, vai. Então, eu sei que aqui, ó, eu vou ter que aumentar 1,5. Vai que chique. Aonde, né, gente? No meu Zenith, tá bom? Aqui, ó, eu tenho que aumentar quanto? 1,5 também. Command D, 1,5. Aqui eu vou ter que aumentar quanto? Meio. Command D,
meio. Ô, gente, agora, pelo amor de Deus, né? Aqui quanto? 1. Você tá fazendo esse negócio pro teu planejamento. Chega na hora, você... Opa, é 1. Você chega na hora, você faz o que você planejou, né? Meu, pelo amor de Deus. Tem gente que faz planejamento, chega na hora, não confia no taco, entendeu? Não, tem que confiar, meu. Vai dar certinho, viu? Olha aí, tá vendo só? Quando você vai para sua cirurgia agora, olha que belezinha, né? Você vai pegar isso aqui agora, jogar lá na sua tela do seu computador e agora você tem a referência, né, da sua incisal e tudo. E aí você vai medindo, a mesma coisa que você fez para cá, você vai para lá. Agora olha que interessante, ó. Às vezes você fala assim: "Ah, tá bom, tem um e-mail aqui, mas eu quero saber quanto tem que ter aqui, Rodrigo, ó. Ó, aqui tá dando um e-mail também, tá vendo? Aí você pode virar essa reguinha, jogar ela mais inclinadinha aqui assim, para você medir aqui, ó. Tá vendo? Tá dando um e-mail, né? Então, aí, meu amigo, o céu é o limite, tá? As referências que você quer dar, elas são suas. Aí você pode fazer o que você quiser. Ó, outra coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vamos supor que você quisesse dar um pouquinho mais de incisal para esse dente. Então, eu vou dar um pouquinho mais de incisal. Tá grande, é só uma referência. Ah, eu tenho que aumentar quanto de resina aqui, ó. A gente vai lá, coloca a reguinha e tá dando 1 milímetro. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó, coloca que você vai aumentar 1 milímetro aqui. Aí aqui você pode colocar uma outra cor, se você quiser também, só para não ficar confuso. Pode colocar um vermelhinho, tá vendo? Então você pode fazer o que você achar melhor, em termos de dimensões, tá? Só estou perdendo o comando dizer aqui, tá bom? Essa reguinha aqui, depois eu vou passar o arquivo para vocês, tá? Tudo isso que eu passei para vocês, a régua de proporção área, tudo bonitinho, eu vou passar para vocês. Eu quero mostrar para vocês, para a gente encerrar, por que que eu prefiro planejar nessa foto. Eu sempre estou falando isso, ó. Porque na próxima aula, a gente vai aprender como é que eu faço para colorir isso de modo que a gente consiga trazer isso com mais naturalidade, sabe? Para a gente fazer isso aqui, ó. Na próxima aula nós vamos fazer isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Ah, não, não vai estar aqui, não. Não está nesse arquivo, não. Mas eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai preencher a cor desse dente com essa cor do dente dela mesmo. Porque olha só, eu vou fazer para vocês aqui o que o pessoal geralmente faz, tá? E eu acho feio. E ao mesmo tempo, eu vou mostrar para vocês por que que eu planejo em cima dessa foto, tá? Então, ok, olha só, vou colocar Command D, tá certo? Essa régua não me interessa mais, isso não me interessa mais. Não, me interessa sim. Mas vamos lá. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, selecionar todo mundo aqui, ó. Todos os meus dentinhos. Opa. Todo mundo selecionado, tá? Vou vir aqui em estilo, vou colocar preenchimento, coloco um preenchimento assim, ó, e aí dou uma opacidade. Ó, tem uma galera que gosta de fazer isso. Eu vou tirar esse numerinho aqui, só para vocês verem, tá? Aí, gente, por que que eu particularmente gosto de planejar nessa foto, ó? Porque agora, o que que eu vou fazer? Para eu fazer o antes e depois, é só eu clicar na máscara, tá certo? Aí vou nessa bolinha preta, subo lá para cima, ó, tchuft, vem para cá. Eu vou abrir a foto de novo, porque a foto estava fechada para eu fazer o planejamento, não estava? Agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou só vou abrir a foto de novo. Abrir. Eu não tenho que ficar pegando aquela foto que eu isolei primeiro, que eu... Não precisa disso. Aí eu vou clicar em todo mundo, vou agrupar e vou reduzir o tamanho da foto para ela caber no meu slide de novo, ó. Não é bonitinho? Aí tá. Eu vou jogar essa foto para cá, vou apertar Command D, vou jogar para cá essa foto, vou desagrupar. Eu estou fazendo rapidinho porque eu vou te ensinar depois, tá? Vou apertar aqui, fazer Command X,
vai sobrar os meus dentes, eu vou selecionar todos eles, deletar e faço isso, ó. Fico antes e depois. Que tal? Maravilhoso. Entendeu? O que a gente pode fazer nesse caso, e o que eu acho legal de você mostrar para o teu paciente fazendo do jeito que eu fiz, colocando, pintando tudo e deixando com opacidade, é o fato de que quando você aumentar, você mostra para o teu paciente quanto que vai aumentar, tá vendo aqui, ó? Ele vê direitinho, ó. Depois nós vamos mostrar para ver como é que a gente faz para mexer com esse lábio dela aqui, tem jeito. Para fazer esse lábio passar por cima do dente de novo, né? Mas olha só, tá vendo, ó? O paciente, quando vê isso aqui, ele fala assim, onde eu assino o cheque, né? Ele fala onde eu assino. Certo, pessoal? Eu acho que são 9h20, eu acho que a gente caminhou É, bem. é aula de planejamento e de marketing, né, Ah, com Rodrigo? certeza, cara. Com Não é? certeza. Nossa, com certeza. Esse negócio aí é muito importante, né? Você mostrar um caso que você fez, que você planejou, eu acho que é Sim. muito legal, tá? Então, Nossa, assim, bacana ó, demais. eu vou